Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o enfermeiro Max, sou estomaterapeuta, especialista em enfermagem oncológica, laser terapeuta, consultor e palestrante. Já capacitei vários alunos através dos meus treinamentos. Hoje, muitos deles já largaram seus empregos, trabalham somente com a gestão de curativos e tratamento de feridas. Outros ainda utilizam como uma renda extra. Esses alunos, antes de se dedicarem ao tratamento de feridas, eles eram muito parecidos comigo. Minha trajetória começou desde o último ano da faculdade. Me formei na Unicinos, que é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, onde eu tive a oportunidade de fazer o meu estágio curricular, num centro de tratamento de feridas especializado aqui em Porto Alegre, que é o postão do IAPI. Lá eu me encantei com a área de feridas, com tratamento de lesões, atendendo os pacientes, onde eu aprendi várias técnicas, vários tipos de coberturas, procedimentos. E quando saí de lá, me senti preparado para atuar na área de tratamento de feridas. Minha trajetória como enfermeiro iniciou no Hospital São Lucas da PUC, onde eu fui trabalhar numa unidade de internação de pacientes adultos e fui convidado a ser membro do grupo de pele do Hospital São Lucas da PUC, porque eu tinha conhecimento em tratamento de feridas. E com isso consegui ajudar muitos pacientes. Tratei vários pacientes, consegui devolver a qualidade de vida a eles. No Hospital São Lucas, eu atendia consultorias que eram abertas pelos médicos ou pelos próprios colegas, para avaliação de tratamento de feridas e os cuidados a esses pacientes. Felizmente, consegui atender vários pacientes, consegui devolver a qualidade de vida a eles. Quando eu saí da faculdade, eu já comecei a buscar alguns pacientes particulares para atender na área de feridas. E cada vez mais fui aprimorando as minhas técnicas, buscando aprender mais sobre materiais, me atualizar cada vez mais. Quando eu estava tratando os pacientes no Hospital da PUC, pelo grupo de pele, eu comecei a observar que tinha muita demanda. Então, não só no hospital. Comecei a perceber que tinha demanda no mercado. E essa demanda no mercado tinha poucos profissionais habilitados e capacitados. Onde eu percebi que eu precisava ter mais tempo para poder me dedicar a uma área que eu realmente estava apaixonado, que é a área de tratamento de feridas. E foi isso que eu fiz. Comecei a tratar pacientes particulares, fiz a minha pós em estomaterapia, em seguida me habilitei em laser terapia, fiz outra pós em enfermagem oncológica e uma série de cursos de aperfeiçoamento, de capacitação em tratamento de feridas, curativo a vácuo, desbridamento de feridas, diversas técnicas, onde eu comecei a aprimorar o meu trabalho e montar os meus cursos para poder ensinar outros profissionais. E esse mercado só tende a crescer. Cada vez mais as pessoas estão vivendo mais e, junto com isso, estão suscetíveis a diversas doenças. E os pacientes precisam de profissionais capacitados e comprometidos com o tratamento de feridas, para que eles possam ter de volta a sua qualidade de vida. E os próximos profissionais serão vocês, que vão buscar conhecimento, aprendizado, vão se capacitar para que possam atuar no mercado, tratamento de feridas e gestão de curativos. O que nós vamos falar hoje é um tópico bastante importante, que é sobre o perfil do profissional que atua no tratamento de feridas e gestão de curativos. Aquele profissional que é requisitado pelos seus pacientes e familiares, recebe indicações de médicos, de colegas, de outros profissionais, pela sua competência, pelo seu comprometimento com o tratamento de feridas. Esse perfil vai desde o conhecimento específico até as características profissionais de um profissional com sucesso na sua carreira. Isso acontece porque o profissional capacitado, ele está apropriado a fazer uma avaliação correta de uma lesão, fazer uma avaliação correta de uma ferida, entender qual é a técnica que ele vai utilizar, ele vai entender o tipo de cobertura que ele vai utilizar, ele vai saber especificar o tratamento, fazer um plano de cuidados desse tratamento para esse paciente. Hoje eu vejo muita coisa no mercado acontecer, e uma delas é pessoas que não têm qualificação, não têm preparo para atender esse tipo de paciente, para atender lesões, não têm conhecimento específico de coberturas, de técnicas para fazer os tipos de tratamento necessários.
Pessoas aplicam curativos sem saber qual a sua ação. Utilizam técnicas desconhecidas no mercado, visando tratar um paciente. E não é isso que acontece. Muitas vezes prejudicam esse paciente, causam indignação em seus familiares e acabam atrasando o processo de cura desse paciente. E uma das coisas que eu falo é que não é se eu sirvo ou não sirvo para isso. A questão é capacitação. A gente tem que ter preparo para que se possa atender um paciente. A gente tem que ter conhecimento específico para que a gente possa tratar lesões, fazer a gestão de curativos. Então vamos lá. Para entender esse mundo do tratamento de feridas e gestão de curativos, está aí uma grande oportunidade para os profissionais capacitados. Veja bem, profissionais capacitados, prontos para atender essa demanda do mercado. Aqui nesse perfil, você vai aprender passo a passo o que é o perfil profissional capacitado em tratamento de feridas e gestão de curativos. Então vamos iniciar de como o profissional se apresenta. E eu não estou falando somente da aparência, não estou falando da apresentação visual, e sim pelo zelo, pelo cuidado detalhado a esses pacientes e familiares. Esse paciente e familiar, ele tem que perceber que ele está diante de um especialista. Ele tem que confiar no teu trabalho. Então, para isso, a gente pode falar para ele um pouco da nossa qualificação, explicar para ele os tipos de tratamentos, qual é a disponibilidade de coberturas que nós temos para fazer os tratamentos. Podemos fazer o acolhimento deste paciente, clareza no tratamento, transparência do que está sendo feito. Familiar, repito, o familiar e o paciente têm que estar confiantes e que está diante de um profissional qualificado e capacitado para fazer o seu atendimento. É fundamental, antes de irmos atender o paciente, a gente saber o nome dele. Quantas vezes eu já vi profissionais indo atender, não sabe nem o nome do paciente, não sabe o nome do familiar, só está indo no atendimento. Isso é muito chato. A gente tem que saber o nome do paciente, sim, ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir importante, porque ele é importante para nós e ele é importante para a família. É importante explicarmos para os familiares e até para o paciente os tipos de materiais que serão utilizados, qual é o plano de cuidados que a gente vai fazer para ele e que cada etapa do tratamento exige uma técnica e um material específico. Dessa forma, estaremos tranquilizando o paciente e o familiar, porque eles terão certeza de que estão diante de um profissional capacitado e qualificado. Ter comunicação clara. Outro item que é muito importante de um especialista no tratamento de feridas, como qualquer outro profissional, principalmente um profissional da saúde, porque hoje se usa muitos termos técnicos, né? E é importante a gente perceber a capacidade de entendimento do paciente, de seus familiares, cuidadores, quem estiver acompanhando o tratamento. Então é importante a gente ter clareza na comunicação, é importante a gente falar uma linguagem que ele entenda, explicando o tratamento, as fases do tratamento, os tipos de materiais que serão utilizados. Isso é uma forma de mostrar profissionalismo. Eles vão entender que estão diante de um profissional que está preparado a tratar o seu familiar. A família e o paciente terem confiança no profissional faz toda a diferença. O tratamento funciona muito melhor quando a gente tem a adesão ao tratamento, porque o paciente entendeu o que está sendo feito, está diante de um profissional qualificado. Isso significa que a gente consegue ter o controle do tratamento e consegue ter o resultado que a gente espera. Saber aplicar o cuidado humanizado. Uma boa comunicação também está relacionada ao cuidado humanizado, que é a forma de acolher o paciente e seus familiares, entendendo a sua situação familiar, entendendo há quanto tempo ele já tem essa lesão, há quanto tempo ele já está preso a essa dor, convivendo com esse sentimento de impotência, onde muitas pessoas não têm empatia, não têm esse carinho, e nós profissionais desenvolvemos isso e temos que aplicar isso, porque lá na faculdade a gente aprende muito sobre cuidado humanizado, sobre a empatia,
E poucos profissionais aplicam isso hoje em dia. Eu costumo cuidar dos meus pacientes com todo o amor e carinho. Importante nós termos informações claras, uma abordagem humana, muitas vezes esquecendo um pouco daquela abordagem técnica, tendo empatia, tendo todo esse cuidado do entendimento dos familiares e do paciente. Eu costumo atender meus pacientes sempre com muito carinho, com muito amor pelo que eu faço, porque é uma opção minha. Eu escolhi trabalhar com tratamentos de feridas e gestão de curativos, então eu busco fazer da melhor maneira possível, com muita verdade no meu atendimento, com muito cuidado, buscando entender as dificuldades de por que o tratamento anterior não funcionou, porque muitas vezes eu passo em pacientes, eu vou chegar no atendimento a esse paciente por indicação ou por solicitação de algum médico, de algum colega, onde eles já passaram por vários tratamentos e nenhum deles deu certo. E o que faltou? A gente tem que entender isso para que a gente consiga ter sucesso. A gente tem que entender onde foram as falhas, o que faltou dentro desse período de tratamento anterior. Qual é o sentimento desses familiares e o sentimento do paciente? A conversa, o diálogo deve estar sempre presente, assim como as explicações para sanar qualquer dúvida pertinente ao tratamento. Outro ponto que eu acho fundamental com relação ao cuidado humanizado é o envolvimento de uma equipe multidisciplinar. Porque em um tratamento de feridas, gestão de curativos, onde a gente vai tratar uma lesão, às vezes por um período longo, médio a longo prazo, necessitamos de outros profissionais envolvidos, porque o tratamento de uma lesão envolve um aporte nutricional adequado, envolve uma hipertensão controlada, uma diabetes controlada, uma insuficiência cardíaca controlada. Então, são vários profissionais envolvidos para que a gente tenha sucesso nesse tratamento. Saber identificar que tipo de tratamento precisa ser realizado. Para a gente saber com precisão que tipo de tratamento deve ser realizado numa ferida, a gente deve iniciar pela anamnese completa. Primeiro é feita uma consulta de enfermagem, onde nós avaliamos o paciente como um todo, buscamos saber sobre a etiologia dessa lesão, buscamos saber sobre as medicações contínuas do paciente, doenças prévias. Depois de feito isso, é que nós vamos partir para a avaliação visual da lesão. A etiologia trata-se da causa da lesão. Como ela iniciou? A partir de quando? Se já teve algum tratamento? Por quantos tratamentos passou? Tipos de materiais? O que foi feito nessa lesão? Se essa lesão foi causada por pressão, se essa lesão foi causada por algum dispositivo médico, foi causada por algum trauma, foi um pós-cirúrgico. A gente tem que saber identificar exatamente o tipo de lesão para que a gente possa iniciar o tratamento. É preciso também fazer um plano de cuidados para esse paciente, para que a gente possa passar todas as orientações pertinentes aos cuidados. Mudanças de decúbito, posicionamento do paciente, hidratação, aporte nutricional e suplementação juntamente com a supervisão e acompanhamento da nutricionista. Conhecimento dos materiais adequados para cada tipo de tratamento. Depois que a gente identifica o tipo de lesão, a etiologia da lesão, nós vamos fazer um plano de cuidados, um plano de tratamento para essa lesão, onde nós vamos determinar coberturas e materiais de acordo com cada fase do tratamento. Eu acho extremamente interessante trabalhar com tratamento de feridas, porque eu gosto muito desse contato visual com a lesão, onde eu consigo acompanhar a sua evolução. E claro que junto com essa evolução, nós vamos trabalhando com mudanças de acordo com cada fase, de acordo com as coberturas, buscando o que ela nos oferece de melhor. Trabalhar com tratamento de feridas é extremamente interessante, porque à medida que cada vez mais vamos tratando os pacientes, a gente vai aprendendo mais sobre as coberturas e suas ações. Porque cada paciente, com a sua lesão, ele é individual e o seu tratamento é individual. E a resposta, muitas vezes, de que é para um paciente, com a mesma cobertura não é para o outro.
A gente deve olhar uma ferida e entender o que ela precisa, o quanto ela necessita de determinada cobertura, qual é a ação que ela vai ter em determinada lesão. A gente precisa entender quando eu posso usar um material que seja para uma ferida cavitária, quando aquela lesão está com uma hipergranulação, que tipo de material eu vou utilizar para diminuir essa hipergranulação? Quando uma ferida está sangrante, que tipo de material eu consigo fazer a hemostasia? Esses e vários outros materiais a gente vai aprendendo ao longo da nossa capacitação. E é isso que eu estou aqui para mostrar para vocês. Esse tipo de conhecimento é que um profissional capacitado e qualificado tem. Por isso é importante capacitar-se para que possamos atender os pacientes. É importante entender quando eu preciso tratar uma borda de lesão, como eu preciso proteger essa borda de lesão, qual a frequência de trocas. Eu preciso entender o quanto satura a cobertura utilizada no tratamento. Estas e outras análises técnicas são fundamentais para o tratamento das lesões. Não tolerar intervenções de pessoas não capacitadas. Olha, o que eu já escutei de coisa, eu escuto muito. Por que não usa essa pomada? A minha tia usou. A minha prima usou um creme lá que cicatrizou a minha ferida. Por que tu não usa esse pozinho aqui que também ajuda para cicatrizar? Gente, a gente precisa utilizar material adequado para cada tipo de tratamento. Conforme eu falei anteriormente, cada lesão e cada paciente é individual e o seu tratamento é individualizado. Qualquer tratamento que não seja indicado, que não tenha avaliação de um profissional capacitado e qualificado, certamente vai prejudicar o andamento do tratamento, vai agravar a lesão e aí vai se estender por muito mais tempo o tratamento. Então, já na primeira abordagem, deixar muito claro para a família e para o paciente, sem intervenções de gente que não é capacitada. Se tu contrata um profissional para fazer o atendimento, para fazer todo o cuidado e o tratamento da lesão e a gestão de curativos, tem que seguir as orientações que são dadas por ele. Senão não tem sentido tu contratar um profissional se é para fazer qualquer coisa, né? Em hipótese alguma, a família deve seguir orientações de terceiros que não tenham qualificação ou capacitação. O ideal é colocar isso em contrato quando se faz um tratamento de médio a longo prazo, para que a família e o familiar fiquem cientes de que não terão o resultado esperado se houver intervenção de gente não capacitada ou de materiais que não foram especificados ou prescritos pelo profissional capacitado no tratamento de feridas. Ser pontual. Ser pontual está relacionado a ser profissional. Quem gosta de chegar atrasado a algum lugar? Quem gosta de esperar por alguém que se comprometeu com o horário e não chega no horário? Assim como nós temos a nossa agenda, muitos dos familiares também têm seus compromissos e não estão à disposição para nos esperar se nós chegarmos 1 hora, 2 atrasado. Pontualidade é ser profissional. A pontualidade implica diretamente num tratamento bem conduzido, organizado, onde também a gente transmite confiança para a família e para o paciente. Isso mostra profissionalismo e respeito ao paciente e os familiares. Portanto, sejam pontuais. Ser organizado. Ser organizado parece simples, mas não é tão simples assim. Quando a gente chega na casa de um paciente, a gente deve conversar com seus familiares, solicitar uma mesinha auxiliar para que a gente possa dispor os nossos materiais, organizar nossa mesinha de atendimento, que muitas vezes a gente não tem. E quantas vezes eu presenciei mesinhas auxiliares em roda da cama e aquele monte de material espalhado em cima da cama do paciente, junto com lençol, que daqui a pouco uma fralda e assim por diante. A organização na hora do atendimento é fundamental. A gente deve separar o nosso material de acordo com a ordem já de utilização, para que a gente não fique procurando e largando coisa por cima de mesa ou por cima de cama de paciente. Evitem utilizar a cama do paciente para colocar os materiais.
Até porque a cama, muitas vezes o paciente está ali, pode ter secreção, pode ter sujidade por fezes ou urina, e a gente está contaminando o nosso material ali também. E contaminando os materiais que serão utilizados no paciente. Organizem tudo antes de iniciar o atendimento, de forma que a gente não fique atrapalhado para atender o paciente. Imaginem um familiar e o paciente observando aquele profissional especialista contratado para fazer o atendimento e o tratamento de lesão desse paciente, totalmente esculhambado, com os materiais jogados por cima, fora de ordem. Isso não traz confiança, não traz credibilidade no teu trabalho. Então, a organização é fundamental para um tratamento bem sucedido. E a organização não pode jamais ser negligenciada.